Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso e sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá pessoal, Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos ao Citalks e quero começar falando de uma solução de anti-ransomware chamada Halcyon. Meu amigo Márcio Tierno precisa vir para cá para a gente fazer um episódio, hein? Para mostrar para o pessoal como é que ela funciona. Muito bem. Vou falar um pouquinho aqui do nosso convidado. Convidado do interior. Do interior. Ei. Será que vai arrastar R, não? Que nem você, não? Ah, talvez. Vamos policiar ele aqui. Executivo sênior de TI aí com mais de 20 anos de experiência em liderança no setor. Especialista em infraestrutura, cibersegurança e inovação. Ele já atuou em grandes empresas de segmentos de energia, finanças, educação e tecnologia. Com formação acadêmica robusta, incluindo MBA, especializações em governança de TI e segurança digital. Também tem experiência na condução de projetos, de transformação digital. Atualmente ele lidera operações de segurança cibernética aí no setor financeiro, né? Bem-vindo, João Paulo. Eu que agradeço, Marcos, Maria, pela oportunidade, bater um papo e também trazer um pouco de conhecimento e a gente compartilhar isso. Bem-vindo, João. A gente, na verdade, aqui conta as histórias, eu ouvo as histórias, de todo mundo que trabalha na área de tecnologia, porque a gente entende que a gente tem que ajudar a próxima geração que está chegando. E eu acho que você tem muito a acrescentar para todo mundo, né? Com certeza. E eu quero ouvir, nós queremos ouvir aí sua história. Então, essa é do interior, mas conta aí, você nasceu onde? Uma longa história, quem me conhece sabe da trajetória que eu percorri. Eu venho de uma cidade pequena, no interior de São Paulo, chama Pitangueiras, que é do lado de Ribeirão Preto, sertãozinho. Iniciei minha carreira numa empresa de energia, numa usina, que era a antiga usina Santa Teresa, que veio se fundir com a Luiz Dreyfus. E aí, depois disso, terminei minha faculdade, fui para o mercado, morei em 7 cidades, 5 estados diferentes. Tive algumas transições para o mercado financeiro, indústria, trabalhei numa montadora de veículos. Então, acho que essa questão de morar no interior também motiva você a correr atrás das oportunidades, Marco. Eu acho que, da minha essência, eu venho de uma família humilde. Meu pai é motorista, minha mãe é comerciante. De onde eu vim e onde eu estou atualmente, eu nem imaginaria que estaria hoje numa posição dessa. Lógico, você tem seus sonhos, né? Eu tenho um pedaço da minha vida que meu pai é caminhoneiro, meu pai estava vindo do Mato Grosso, Marco e Maria. Falou assim, eu tinha acho que 3, 4 anos, meu pai falou assim, João, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falei assim, meu pai estava chegando, eu fui correndo abraçar ele e falou assim, eu quero estudar e viajar, pai. Aí meu pai falou assim, até papagaio fala, né? E acho que já vem de essência, do que você realmente quer para sua vida. Eu acho que independente das situações que você tenha na sua vida, na sua trajetória, Marcos, tudo depende da sua persistência, dedicação. Lógico, dentro dessa trajetória minha de 20 anos, não foi fácil. Teve dificuldades, teve obstáculos, teve altos e baixos, mas é aquele ditado, né? Não tenha fé, tenha persistência que as coisas vão acontecendo e está acontecendo. Joia. Agora me conta aí pra gente, assim, como é que era a vida de menino numa cidade de interior, para que as pessoas possam saber. A gente tem muita gente em São Paulo e eu diria que não é muito diferente da minha visão, né? Sim. Eu só via bicho, por exemplo, em zoológico, né? Eu sou paulistano, eu vou ter que contar que o dia que ele viu um lagarto, eu falei, olha, é um dinossauro, aí ele quase acreditou. Olha, eu tenho amigos que têm filhos, atualmente a gente não tem filho e a Lívia, mas está no roadmap, está no planejamento a gente ter filho. Tá programando. É assim, Marco, mudou muito a geração, né? Tipo, eu venho da geração, eu sou de 88, então, tipo, a gente brincava na rua, jogava bola. Hoje, dificilmente, você vai no interior e você vê alguém jogando bola na rua, brincando de esconde-esconde. Assim, eu acho que mudou muito. A tecnologia, eu vejo que ela ajudou muito, evoluiu muito, assim, as conexões. Tipo, família que está no outro lado do mundo, você conversa. Antigamente era por carta, hoje quem conversa por carta. Só que ela evoluiu muito na questão, tipo, de aproximar as pessoas, de ajudar, de apoiar, de trazer informação. Mas do outro lado da essência do passado, você não tem pessoas conectadas, pessoas brincando, pessoas, tipo, coisas de criança mesmo, né? Então, criança, eu tenho amigos, família, tipo, criança de 2 anos clicando no celular.
Será que isso vai ser bom? Não sabemos. Tem que ver agora o que vai acontecer. Eu falo que tudo nessa vida é uma balança. Então Sim, tem coisas balança. positivas e negativas, Sim. dependendo de como você quer, por que prisma você quer olhar, né? Sim. Se você pegar essa sua vida de criança, né, você falando um pouco disso, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que a gente acaba não trazendo para dentro das companhias é trabalhar em equipe, né? Porque quando você jogava futebol com moleque em criança ali, ou brincar de esconde-esconde, ou o que quer que seja, né? Tinham interações entre várias crianças, então você sabe lidar com um grupo de pessoas diferentes, com opiniões diferentes, né? Então, certamente, eu acho que isso tem um impacto, né? Quando a gente olha um jovem ali que fica trancafiado basicamente no celular ou ali no seu videogame, que ele até se relaciona com as pessoas, mas não necessariamente em equipe, né? Eu sei que tem alguns jogos aí que o pessoal consegue jogar em equipe, esse negócio é até profissional e tal. Inclusive, disse é outro nível, né? Mas ainda assim, eu acho que é muito pouco, né? Não, com certeza. Eu acho que essa questão... Aí você começa a pegar as percepções, né? Tipo era muito assim de... vamos lá, time de futebol, unir, vamos treinar. E você vai começando a perceber um pouco nos detalhes que você começa a puxar um pouco da gestão. Tipo, já tinha gestão... Desde criança, de puxar, de reunir, de montar o time, vamos pro estadual, vamos fazer alguma coisa assim, já começa a perceber que as aptidões já nascem, né? Sim. É que eu sempre comento, de soft skill e hard skill. Sim, Marco, soft skill, tipo, tem algumas situações que já nasce. Comunicação, gestão, trazer, puxar, assumir risco, assumir responsabilidade, né? Liderança. E eu sou muito dessa questão, tipo, o hard skill você ensina, tipo, igual a equipe. Você tem uma pessoa, ela não sabe inglês, Marco. Vai entrar numa escola, vai estudar. Você aprende, você se desenvolve. Sim. Só que o soft skill, muitas das questões, a pessoa que já tem aquilo na essência, você vai conseguir lapidar ela, né? Você vai direcionando ela. É diferente de um hard skill, tipo... comportamento você não ensina, né? Você lapida. É igual diamante, você vai lapidando. Sim, é verdade. É isso mesmo. Como que foi o seu primeiro contato com tecnologia? Apesar que você já nasceu ali em 88, então, mais ou menos em que ano ali você falou assim, opa, gostei disso aqui. Foi 2005. Foi seu primeiro trabalho? Foi meu primeiro trabalho, 2005. Eu entrei na Santa Elisa como estagiário de tecnologia no data center. E foi indo. E eu sempre gostei de luzinha, de máquina. Eu falei... E eu não sabia o que era, né? Onde que era o data center, o que era o data center, mas eu sabia que era as luzinhas. Eu falei, cara, mas que interessante e tal. E aí foi que, cara, assim, eu sempre quis isso pra minha vida. Então, foi um direcionamento, mas, lógico, dentro da TI você tem uma ampla leque de direcionamento para onde você vai. Só que eu sempre foquei em infra, segurança. Agora, mais agora... próximo, agora eu estou focado com segurança, com sistemas, mas nunca foi meu core. Eu nasci, me desenvolvi dentro de liderança de infraestrutura, segurança, data center. Eu me senti velho quando ele falou que nasceu em 88. Eu falei assim, em 88 eu já estava trabalhando, que beleza. Caramba, que sacanagem. Ele começou a trabalhar quando os computadores já tinham tela fina, entendeu? Ele chegou, já tinha computador. Tela de plasma. Ele chegou, já tinha Windows, quase. Não, mas como que é interessante. Já tinha computador. Vocês vão lá, Pitangueira, essa cidade, 30 mil habitantes. Marco, não tinha internet no meu bairro. Não chegava speed lá. Só chegava speed no centro. Bom, aqui em São Paulo é um pouco diferente, mas Ribeirão, ali no interior de São Paulo, não tinha internet para todo mundo. E quem tinha computador é quem tinha um pouco mais de grana. É verdade. Isso em 2008, 2010 já, hein? Tá. Então, quando você chegou a ter algum computador primeiro em casa, alguma coisa assim, não? Tive um computador, porque na verdade meus pais são separados, né? Então eu morava mais num bairro afastado, minha mãe morava no centro, então ela tinha. Então, sempre quando eu tinha que fazer alguma coisa, um trabalho de escola e tal, ia na minha mãe. Mas é um pouco dessa experiência. Eu fui ter computador em 2005 a 2006. Mas, pra você ter ideia, não tinha internet na casa do meu pai. Mas você já teve o Windows 95. Sim, sim. E onde foi a sua primeira... Qual setor ali foi sua primeira experiência como líder? Minha primeira experiência como líder, quando eu saí da Luiz Dreyfus, lá da Santa Elisa,
lá em Sertãozinho. Surgiu uma oportunidade de coordenação na Volkswagen, na planta de São Carlos. Então, em São Carlos faz todos os motores da Volkswagen e o cara fazia estofamento, que era a antiga Torque, que não existe mais, a Volks fechou. Então, foi minha primeira liderança técnica com o time 24/7, que naquela época, 2011 para 2012, a Volks era 24/7, e aí depois veio a crise, em 2013 para 2014, e aí as fábricas eram só um turno. Então, começou ali minha trajetória de liderança, gestão de pessoas, e no passado também, praticamente, Marco, independente se é liderança de gestão de pessoas, as pessoas elas têm suas responsabilidades. É uma liderança pessoal que você tem suas doutrinas de liderança do trabalho, dos projetos. Acho que tudo na vida é uma liderança, independente se você faz liderança de pessoas. Cada um tem seu escopo de trabalho, independente se ele é um analista técnico, ele tem que ter o seu planejamento de liderança dentro do escopo dele. É dono da sua casinha. Exatamente. Né? Então, mas antes desse papel de liderança, quando você começou, qual foi a sua primeira função em tecnologia e onde foi exatamente? Minha primeira função, entrei como estagiário, né? Depois eu fui gargalando cargos de analista júnior, pleno e sênior, dentro da DRE, focado em infraestrutura, parte de configuração de servidores, network, e naquela época não tinha segurança, não tinha nada apartado, mas infraestrutura era tudo uma coisa só, era servidor, era network, sim, era firewall, era suporte. Agora, nesse início depois de pandemia, começou a segregar a segurança, ter uma cadeira separada, uma área separada, mas no passado era tudo junto, né? Um pouco dessa trajetória aí, início de carreira que eu tive. E como que foi? Você falou que você morou em diferentes cidades, diferentes estados, né? E a gente sabe que há uma diferença cultural entre os estados aqui do Brasil, né? E como que foi liderar ou, né, a trabalhar aí com diferentes culturas, né? Dentro do mesmo país, mas diferentes pessoas. Acho que isso trouxe uma maturidade muito grande, profissionalmente, também pessoal, de mudanças. E é uma realidade hoje, né? Tipo, se você quer crescer profissionalmente, você tem que se movimentar. Então, é muito diferente a geração dos nossos pais aí que frequentaram. Meu pai trabalhou na Luiz Dreyfus 47 anos, Marcos. Hoje você não faz uma carreira profissional, independente se é na TI, se é engenharia, se é financeiro, isso é raro, né? 30, 40 anos numa empresa. Então, nossa geração, essa geração que eu venho, a geração mais nova, ela tem que se movimentar, ainda mais quando você mora no interior. Tipo, Ribeirão Preto é uma região muito rica, mas é uma região agro, não é tecnologia. Então, as oportunidades são menores, igual na Grande São Paulo, região de Campinas. Então, acho que esse é um ponto de se movimentar. E as oportunidades também, Marco, elas surgem, né? Então, talvez surja lá em Fortaleza, surge uma oportunidade que eu fui para Fortaleza, cara, assim, e aquilo que eu sempre falo, o cavalo ele passa na porteira uma vez só. E se você pegar aquele momento, ele já vai embora. Eu acho que esse é o ponto, tipo, de se movimentar, a nossa geração, lógico, tem nossos anseios, é uma geração ansiosa, mas ela tem que realmente correr atrás do seu objetivo, porque se for esperar cair do céu, dificilmente vai cair. Você sabe, eu tive uma experiência também, foi apenas uma, em que eu mudei de estado, né? Fui trabalhar no Paraná, em Londrina, né? Numa empresa alemã, então foi uma situação diferente, né? E foi bem interessante, né? E é o que você falou, a gente precisa agarrar as oportunidades. Sim. Às vezes eu falo para Maria assim, eu acho que a gente tem que viver um pouquinho na lei do Zé Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque a gente acha que a gente tem o controle e consegue planejar tudo. E não é verdade, né? Não é verdade, né? O mundo corporativo, né? Ou até o nosso mundo pessoal, não é assim. A gente sim tem que tomar o controle das rédeas, mas não necessariamente a gente vai estar sempre no comando. Sim. E aí aquele ponto também você comentou, Marty, as mudanças. Existem situações que você não consegue controlar. Lógico, você tem que ter seu foco, sua determinação do que você quer profissionalmente. Surgiu uma oportunidade, dá exemplo, quando surgiu, eu sempre trabalhei em indústria. Dreyfus, energia, usina, a BP na British Petróleo, que é dona da Castrol, a BP. E aí eu nunca trabalhei no mercado financeiro. Só que eu sempre tive esse anseio de trabalhar, e é muito difícil. Quando você trabalha num segmento, é difícil mudar de segmento. Quem trabalha na indústria, meus amigos de indústria, estão na indústria, estão em usina até hoje. É difícil sair do segmento. E pular para o mercado financeiro é difícil também.
E aí surgiu uma oportunidade para ir para Fortaleza. Vi de bons olhos e vamos embora. Falei, Lívia, é isso aí, vamos lá. E a Lívia, a minha esposa, ela é muito parceira nessa questão de movimentação, ela está disposta a mudar e também de crescer. A gente veio do interior e é mais difícil, Marco. É um network menor, é um círculo de relacionamento menor, diferente de pessoas que nasceram aqui em São Paulo. Você sabe que nós entrevistamos o Valdir. Oi, Valdir, tudo bem? Gente boníssima, né? Ele tá lá na Animativa, né? É uma indústria gráfica e de materiais aí de escolares, bem bacana. E ele falou, por exemplo, de algumas dificuldades que a gente não tem a percepção quando você está em São Paulo. Sim. Quando você vive muito aqui, você não tem essa percepção toda de que, falou, olha, além de relacionamento, é questão... Eu não tenho muitos parceiros de tecnologia. Sim. E eu não tenho eventos aqui quase. São muito raros os eventos, né? Então, aí você fica pensando, né, nessa dificuldade, como que você faz? E aí você tem que fazer todo esse deslocamento. Por isso que é interessante ter essas possibilidades de abrir os horizontes, seja numa cidade do interior, seja numa outra grande capital, seja eventualmente em outro país, né? Marco, eu morava em Maringá e se eu estivesse em Maringá, dificilmente eu estaria aqui hoje fazendo um podcast. Então, quando a gente morava em Maringá, a gente morou 5 anos lá. Passei pelo Cicobi, passei pela Unicesumar, que é a universidade lá de Maringá, e a gente conversava, ali, João, se a gente for embora daqui, a gente vai ou para São Paulo ou para Campinas. Então, beleza. Aí deu certo de ir para Piracicaba, a gente já conhecia, a gente tem alguns amigos lá, e a gente já conhecia a cidade, que é próxima ali. Só que essa mobilidade, mas hoje, questão de tecnologia, praticamente está tudo aqui em São Paulo e na região de Campinas. Lógico, tem outros polos ali, Curitiba, Porto Alegre, mas hoje o core de tecnologia está aqui em São Paulo, está na região próxima de Campinas. Marco, 1h30 de Piracicaba, eu estou aqui em São Paulo. Sim. De Maringá são quase 10 horas de carro. Aí você tem toda a logística, avião, hotel, é mais difícil. Então, acho que essa mobilidade atualmente que eu estou aqui me apoia muito na questão de relacionamento, network, é evento, é reunião. Às vezes vem para São Paulo, 1h30 eu tô aqui. Você tá numa cidade mais longe, Ribeirão, você não consegue de Ribeirão aqui. Vem, bate e volta. Então é mais difícil, é mais moroso essa logística. É verdade. João, e como que você é como líder? É uma boa pergunta. Sim, sou uma pessoa muito detalhista, Maria e Marco, assim, na questão do que é certo, o que é correto, né? A gente fala, eu tive um gestor, João, a gente não tem que ser bonzinho, a gente tem que ser correto, justo. Então, acho que dentro da minha liderança, Marco, eu gosto de dar autonomia, dar flexibilidade, porque também um líder também que fica ali junto da equipe. Que senta do lado, né, para ficar acompanhando o que você está fazendo, não dá, né? Aí não dá. Só que, lógico, cada caixinha dentro da minha equipe, das minhas torres, ela tem uma responsabilidade, tem uma liderança técnica, ou também de gestão de pessoas. E eu gosto muito dessa doutrina de início e fim de semana, dentro dessas janelas. Cada um tem que apresentar o seu escopo. E não o gestor ficar falando. Tive situações que só o gerente fala, só o diretor fala. Não, a equipe tem que falar. E de motivar aquilo também, Marco, de liderança, comunicação, porque não é só o gerente, só o diretor que fala. A equipe tem que se falar, tem que se mostrar, porque vai chegar um momento que o João Paulo não vai estar mais aqui. E aí quem vai apresentar o escopo da área da liderança? Acho que esse é o ponto. Da bagagem que a gente pega de experiência de vida e também para motivar as pessoas também, porque dependente se a gente é liderança ou não, Marco, a gente depende de pessoas. A tecnologia, vamos lá, a TI é só o caminho. Então você tem processo, o início é o processo, né? Você não tem um processo bem detalhado dentro da sua liderança de pessoas ou também de projetos, você perde um pouco do caminho ali da vertical. Então, acho que liderar o processo, mapear os processos, as pessoas depois, a tecnologia. Acho que esse é o principal. E tudo é gerado em cima de pessoas, porque sem pessoa eu não consigo configurar um servidor, configurar um firewall, fazer um projeto. Acho que a gente tem que motivar as pessoas a engajar numa geração que está mudando. Marco, eu convivo, se eu for botar na ponta do lado, eu acho que eu estou convivendo com 5 gerações hoje.
Acho que a geração dessa geração de 88 a 90, ela está convivendo com gerações que outras gerações, tem pessoas de 70, 60 anos que eu trabalho atualmente. Então acho que e pessoas também estão vindo novas, também 18 aí, menor aprendiz, né? 14 anos também. Assim, do passado meu pai falava, João, dificilmente você trabalha com pessoas mais novas. Acho que tinha uma certa dificuldade ali, mas hoje a geração mudou muito, né? Você está convivendo e pessoas estão saindo mais tarde, né? Se aposentando mais tarde, pessoas aposentadas trabalhando. Meu pai aposentou novo, Marco, com 39 anos, isso quando tinha salubridade, uns rolê lá, que quem puxava caminhão de cana tinha salubridade, não é? Porque hoje salubridade é quem puxa caminhão de produtos perigosos, né? Inflamáveis e tal, e antigamente cana tinha. Meu pai aposentou com 39 anos. E ele continuou trabalhando, aposentado. Mais de 20 anos aposentado trabalhando. E isso é um caso, né? Dos demais aí no Brasil. Aí não tem jeito, não tem como se aposentar num país como o nosso. É raro os casos das pessoas que conseguem se aposentar. E quando você vem a fazer, eventualmente, o seu primeiro planejamento estratégico? O primeiro planejamento estratégico eu participei no passado na BP, lá na Business Petróleo. Uma diretora, ela montou, né, junto com seus pares executivos, mas eu só participei na ação técnica, mas eu já comecei a deslumbrar. E aí, quando eu vim para Piracicaba, Marco e Maria, eu vim com uma posição estratégica para modernizar a cooperativa, a instituição financeira, e aí eu pude montar um plano diretor de tecnologia. E aí, dentro desse plano diretor, a gente cascateou todas as questões de modernização, de infraestrutura, segurança data center, governança, que a gente tinha um déficit muito grande de governança, de processo, de auditoria, Banco Central, e também pessoas, né? Tanto na gestão de pessoas, contratação, desligamento, e também as motivações, treinamentos, que não tinha um plano bem detalhado nessa questão de desenvolvimento das pessoas. Isso foi bem bacana, porque estava casando o planejamento estratégico, e a gente cascateou isso, né? Então, dentro de um plano de 3 anos, do planejamento do PDTI de tecnologia, a gente cascateou por 3 anos todas as ondas, né? Lógico, a gente não ia conseguir fazer tudo num ano só, né? É muito investimento. Mas a gente cascateou isso por ondas, então cada ano a gente tem as ondas e executando esses projetos, e aí foi bem bacana que a gente passou isso em diretoria executiva e também em conselho. Eu acho que esse é o ponto de sair um pouco daquela TI do passado, aquela TI, teve um gestor meu no passado que falou que é a Batcaverna, de sair dessa questão de uma TI reativa e ser uma TI mais próxima do negócio, né? Eu sempre falo, não é TI por TI, é TI por negócio. Eu acho que esse é o ponto. A gente está numa geração que conectada, todo mundo sabe que PDTI, você vai lá e pesquisa na internet, você acha. Você quer um projeto de IA, vai lá e acha. Você quer um projeto de Fire, vai lá e acha. Acho que é essa questão, Marco, de realmente de trazer o negócio mais próximo da tecnologia, porque se as áreas de negócio não estão próximas da TI, dificilmente o gestor, o líder, vai conseguir emplacar projetos. E o que a gente fez lá, Marco? Eu trouxe todos os meus pares de negócio para sentar na mesa e realmente construir esse plano estratégico de tecnologia. Então, financeiro, administrativo, RH, qual que é a pauta dos próximos anos? Eu quero trocar RP, eu quero trocar não sei o quê, eu quero colocar sistema, eu quero desenvolver, eu quero não sei o quê. Então, a gente colocou dentro do plano, e aí dentro do plano a gente começou a embutir as questões de tecnologia. Eu preciso de Fire, eu preciso de servidor, eu preciso levar alguma coisa para a nuvem, eu preciso de alguma coisa de processo. Então, isso ganhou muito mais força para a TI como se posicionar, porque realmente trazendo as pessoas próximas, Marco, porque muitas das coisas a gente sabe. Tecnologia, algumas empresas, já participei, já trabalhei em algumas empresas que tinham char TI. O financeiro tinha um TI desenvolvedor. A indústria tinha um TI. Acho que é essa percepção que tem que mudar e está mudando, porque se a TI não se posiciona, alguém vai se posicionar no lugar da TI, porque hoje, praticamente, hoje todo mundo tem conhecimento. Sim. Eu acho que esse é o ponto de ser uma TI mais estratégica e essa questão, Marco, é a comunicação, é a liderança, é puxar as pessoas. Muito se falou, e isso está em muitos livros, em universidades, em materiais que a gente pode estudar, dos famosos 3P, né? Sim. Pessoas, produto e processo. Eu tenho falado cada vez mais, e falo aqui,
Tecnologia é estratégico Sim. em todos os setores de negócio. Ele pode não ser o core. Né? Se você pegar um iFood, no fundo, ele é uma empresa que é uma empresa de software, não é uma empresa de entrega. É uma empresa de software. Né? Tanto que se você tirar o software, acabou a empresa. Acabou a empresa. Então, ela é uma empresa que tecnologia é core. Sim. Né? Nos outros setores, tecnologia é estratégico. Como é que você tem conseguido vender isso dentro das empresas? Marco, vou dar um exemplo da minha instituição financeira. Hoje, sem tecnologia, a gente não consegue vender. Crédito, dinheiro para o mercado. Se eu paro independente, crítico, um link, é disponibilidade. Uma agência parada é um retorno. Tem agências que geram aí uma rentabilidade aí diária de, sei lá, 200, 300 mil dia. Então pensa uma agência de 300 mil reais dia eu perdendo dinheiro. Acho que esse é o ponto. Às vezes, Marco, a gente vem de uma geração que não tinha tanta tecnologia e acha que tecnologia, TI não é estratégia. TI é estratégia e é negócio. TI não é a última área, lógico, não é a principal, porque a principal, o core, é dinheiro. Eu tô falando da minha situação atual, mas é dinheiro. Uhum. Mas se eu parar uma TI, eu tenho prejuízo. Então, acho que essa questão de ter KPIs, ter indicadores é fundamental para levar números, dados, né, Marcos? Sem dados a gente não tem evidência. Então, levar dados de disponibilidade, de parada, ficou 5 horas parada, mas cadê o número? Cadê o KPI? Tá aqui. E dentro do planejamento estratégico, não tinha esse indicador. A gente incluiu também esse desenvolvimento de indicadores. Realmente, de trazer dados mais palpáveis para realmente, numa mesa de discussão executiva, a gente ter informações. Mas por que parou? Parou por quê? Não, por isso. Acho que essa questão da liderança, eu tive no passado, dificilmente. Você pegar desenvolvimento de PDTI, tá bem alinhado com o negócio. Eu acho que essa é a função nossa, Marco. Independente se ela vai fazer ou não, é nosso papel como executivo de tecnologia levar. Agora, fazer é totalmente diferente, Marco. Mas levar a responsabilidade nossa e documentar e mostrar é o papel da liderança de tecnologia hoje. De levar como que a TI é estratégica, que ela é alinhada com o negócio. Agora, se vai fazer outra vertente. Sim. Mas eu acho que é esse é o papel nosso da liderança de tecnologia. Muito bom, João. Você trabalhou em diferentes segmentos, né? Sim. Quais os desafios entre esses segmentos? Maria, é o que eu sempre falo. Eu passei por alguns segmentos diferentes, usina, automóveis, energia, universidade, banco. São negócios totalmente diferentes, mas a criticidade é uma só. Se eu parar a TI, eu paro o meu negócio. Vou dar um exemplo, na usina. Se eu parar a TI, eu paro a balança. Eu não emito nota, eu não entro, eu não saio. Lógico, talvez passar na balança, ela escreve na mão e depois mete no sistema, isso acontece. A indústria tem que moer, não dá para parar. Só que no banco, Marco, eu não consigo, eu não gero dinheiro, não entra e não sai. Eu não consigo vender, eu não consigo receber. Eu acho que são percepções que aí essas mudanças, essas vivências, ela vai te dando uma maturidade que realmente é crítico. Lógico, TI por TI, TI, infraestrutura, segurança, elas são semelhantes em qualquer outro lugar, desde uma instituição financeira até uma indústria. Mas lógico, o TI, eu falo muito bem para os meus liderados. Conheça o processo. Senta lá com o RH, vê o que é crítico, senta lá com o financeiro, senta lá com o comercial, porque às vezes a gente está na TI, mas a gente acha, mas parou o RH ali, mas talvez a pessoa está na folha de pagamento. Para o RH, quando tem que fazer a folha, você entendeu? Que tem que ser entregue no mesmo dia. Exatamente. Né? Então, são percepções que a gente está na TI, a gente acha, mas não é. Cara, senta na cadeira da pessoa. Acho que esse é o ponto de mudar um pouco do mindset, né, da TI, de se pôr na cadeira da área e não na nossa. Acho que... tem que ter muita empatia, né? Empatia, exato. Bastante empatia. O que você pensa sobre a inteligência artificial e como ela vem tomando aí o rumo de uma maneira geral, não só no foco de segurança, como no desenvolvimento de aplicações? Marco, falo por experiência própria, questão de instituição financeira,
Hoje a gente não tem um processo bem definido dentro do Banco Central, a questão de regulamentação. Acho que tem muito trabalho ainda, o governo e o Banco Central, de regulamentar isso. Então não existe cláusula dentro das instituições financeiras ou qualquer outro negócio de realmente desenvolver. Existem algumas iniciativas, mas existe também o risco também de vazamento de toda uma carteira, de, sei lá, de cliente, de cooperado, de se expor para o mercado. Existe algumas situações também de vazamento de informação, mas acho que é o futuro. A gente fez até alguns testes no passado aí de cadastro, com a Cal Watson lá da IBM, a gente fez alguns testes de todo o workflow de cadastro de cliente, né? Então o Marco entrou na instituição financeira e toda a questão de documento, análise, cadastro, ser tudo automático, porque hoje é manual, então você recebe a documentação e cadastra manualmente. Acho que tem um longo passo ainda em instituição financeira para regulamentação, mas é o futuro, Marco. Eu acho que essa questão de ela veio para ficar, é um pouco diferente quando eu estava na universidade, questão de Big Data, de internet das coisas. A gente fez até um projeto lá com a Microsoft, mas de realidade aumentada, que não deu certo. Tipo, foi um boom, todas as universidades tinham que ter uma realidade aumentada lá na época. Isso é recente, foi... Sim. 2021 para 2022. Não, tinha que ter realidade aumentada, vamos fazer. A gente fez até com a Microsoft uma sala virtual lá, e com professores lá, com alunos, mas foi um projeto muito grande, um alto valor, e a universidade não veio a entrar, mas tem outras ações aí que a gente viu no mercado na época, a Telefônica, a Vivo. Não sei se você lembra, a Vivo fez um show com a Loki. E aí tinha filho de amigos nossos, falou, João, e a gente estava lá no dia, no sábado, falou, o Felipe vai entrar numa festa virtual aí. Mas como assim? Meia-noite o Alok. Eu tive que comprar roupa para ele, tive que comprar o convite, eu gastei R$500. Todo mundo lá na sala lá dançando, o Alok virtualmente lá numa realidade aumentada. Falei, nossa, se isso pegar... Mas assim, acho que essas tendências, né? Acho que talvez algumas tendências que passam e não ficam, mas a IA, acho que ela veio para apoiar, para automatizar muito o processo. E lógico, às vezes a gente fala, mas vai perder cadeira, vou perder meu emprego. Acho que não, mano. Tudo por trás vai precisar de automação de pessoas. Aí vai muito além de se profissionalizar, estudar, se desenvolver para o futuro do trabalho, né? Eu acho que muito, porque a gente trabalha com tecnologia, muito vai se mudar na área de tecnologia. Mas eu acho que as outras áreas vão ter que se adaptar muito nesse formato de tecnologia, de inteligência artificial. Eu acho que esse é um ponto, eu acho que o futuro do trabalho deve mudar e a gente tem que estar preparado para isso, né? Se desenvolver. Eu não tenho dúvida que vai aumentar, na verdade, quando a gente fala assim, há muitas profissões das quais você não precisa utilizar, vamos dizer assim, entre aspas, a inteligência, talvez elas vão ser reduzidas. Mas, por outro lado, surgem novas, né? Com certeza. Quem imaginava hoje a gente ter, voltando 10 anos atrás, não, vou ter que ter um especialista em mídia social. Não existia isso, né? Não existia. Quanta gente hoje no marketing... Né? Foi um outro ramo do marketing, acho que cresceu muito ligado às redes sociais. Né? Sem aqui fazer juízo de valor se é bom ou ruim. Né? O fato é que existe, está aí, não tem como você simplesmente falar assim, não, eu desligo. E né? Você pega a própria área de TI, né? Você pega 20 anos atrás, mas olha o tanto de cargos novos, analista de BI, especialista de BI, especialista de dados. A gente fala de business partner hoje, que é essa coisa para ter empatia justamente com as áreas, né? É que tá surgindo muito, né? Acho que essa questão de aproximação. Porque esse é o papel da liderança, né, Marco? Tipo, independente se é TI ou outras áreas de negócio, de ter essa empatia entre as áreas. Porque no funil, no final é tudo um só. Se é financeiro é dinheiro, se é indústria é produção, se é alimento, afinal é entregar para o cliente final. Acho que no final de tudo isso não é TI por TI, é TI por negócio. Sim. Falar de cibersegurança dentro do setor financeiro é um dos grandes desafios, certo? Conta um pouquinho como que é atuar. Eu vim dessa área, indústria totalmente diferente.
questão de cibersegurança. Investimentos, inclusive, diferentes, Investimentos né? Volumes diferentes. de investimento bem diferentes, né? Diferentes. Bem diferentes. E essa questão de segurança dentro da instituição financeira, a gente é doutrinado por uma autarquia do governo, o Banco Central. E o Banco Central, ele rege muitas instituições financeiras na questão de padronização, de segurança, de governança, de ter uma governança bem doutrinada, questão de documentação, processo. Então, praticamente, nós de instituição financeira, a gente trabalha mais em auditoria, Marco, que realmente projeto aí, porque praticamente a maioria dos projetos são melhorias de adaptação, ajuste, você não tem isso, mas tem que colocar isso. O Banco Central, ele não obriga, ele direciona, só que ele passa um ciclo, né? Todo ano ele vem nesse ciclo de avaliar como está a maturidade da instituição. E é um pouco diferente aqui no Brasil, porque a gente não tem tantas autarquias fiscalizando os negócios. E aí eu fui num treinamento na Universidade do Porto em dezembro, que é focado em cibersegurança, em treinamento de C-Levels, e aí teve alguns pares, Vodafone, Mercedes, Nestlé de Portugal. Cara, como que é diferente lá em Portugal as legislações? Então, praticamente lá em Portugal tem autarquias fiscalizando alimento, saúde, energia, banco, transporte, logística, né? Que tinha uma pessoa de logística lá. Falei, cara, praticamente todos os negócios. Falei, João, assim, eu não me lembro, mas todos os departamentos de negócio que existem aqui em Portugal tem uma autarquia fiscalizando. Falei, no Brasil, que eu me lembro, Marco, talvez você saiba mais alguma. Banco Central. Não, você tem a Anvisa. É Anvisa. Aí você tem alimento. Você tem Enel de energia. A energia, que lá também a energia é bem forte, que eu lembro é 4, 5, mas Portugal são mais de 10 autarquias lá fiscalizando. Como que a questão de maturidade é diferente. Acho que esse é o ponto. Hoje, a gente tem investimentos dentro da instituição financeira por causa dessas regulamentações, mas é muito diferente do passado que eu tive em montadora, em indústria, que realmente vai acontecendo conforme vai se moldando ali, vai aumentando um projeto e vai diminuindo. Aqui não. Aqui tem que fazer. É bem diferente, né? Como a gente estava falando, o nível de investimento, no geral, para a tecnologia como um todo, né? Eu acho que isso fez, né? Quer dizer, você falando um pouco de organização aí, em termos governamentais, assim, os nossos bancos são muito mais avançados, instituições financeiras, sim, não são só os bancos, né? Instituições são muito mais avançadas do que de outros países. Sim. Né? Exatamente porque o nosso país também é um país mais complicado, né? Seja em termos de legislação fiscal, em termos de, eu falo assim, criatividade humana, criatividade para o mal, né? Sim, também. Né? Então, assim, tem que se resguardar muito fortemente, né? E essa questão de acesso, cara, hoje o mercado mais visado, hoje bancos é o segundo mercado mais visado. Depois do varejo, ali, venda, e-commerce, são instituições financeiras. E sim, assegurar isso é crítico. Hoje, nas pautas que eu tenho de tecnologia no Conselho, em Direx, eu se falo muito a questão de letramento, tanto para o executivo e também para a diretoria, de levar, não numa questão mais técnica, mas uma questão mais de negócio, que a segurança pode apoiar e pode barrar, minimizar os impactos, né? Que hoje, Marco, você não está 100% seguro. Nunca, se cair uma bomba aqui, a gente não está 100% seguro aqui também. Então, acho que essa questão, quanto mais a gente minimizar e também educar as pessoas, Marco, eu venho também numa pegada eu gosto muito de levar informação, tem meu LinkedIn lá, eu gosto de montar alguns artigos, mas também para as pessoas internas, o que realmente é segurança, de fazer workshop, de levar informação, porque realmente, dificilmente hoje, no passado a gente tinha bastante essas ações de ransomware, atacar, invadir, foi pro Fire, hoje não. A maioria dos ataques hoje da instituição financeira e outros negócios é engenharia social. Sim. É por e-mail, é um clique lá que ele acessou errado. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava em Maringá ainda, Marco, teve uma situação e ligou no telefone de uma vizinha minha lá no prédio. Ligou. A pessoa foi de terno e gravata pegar o cartão dela e a senha. O gerente de conta, mas não era o gerente de conta dela. Foi lá na porta do apartamento e ela entregou o cartão e a senha para a pessoa. 18 mil.
Aí no outro dia ligou outro cara de outro banco que ela tinha conta, 12 mil. Acho que essa questão de levar informação para as pessoas, de educar. Porque, Marco, é a mesma coisa, a gente está em São Paulo. Sim. Quem mora em São Paulo sabe muito bem que você não pode sair com aliança de ouro, com carteira, com relógio da Apple, telefone, umas 8 horas da noite aqui na rua, né, no centro de São Paulo. Sim. Só que a pessoa lá sabe caminhar nos meios digitais, não passa senha, não passa informação para quem você não conhece, não clica num site que você não conhece, na dúvida, liga para alguém que conhece, dá um exemplo interno, liga para a TI. Acho que essa questão de aculturar, de levar informação para as pessoas é fundamental hoje, porque tudo que acontece não é a máquina, não é um servidor que vai lá e invade. Sim. É uma pessoa. É. E como equilibrar, João, ainda nesse sentido de segurança, né? Como equilibrar que a gente tem que inovar, as tecnologias novas estão vindo, IA que seja, e mantendo sempre a segurança, considerando que, de novo, a gente tem uma população muito criativa, digamos assim, para Sim. o bem e para o mal. Então, vem uma tecnologia nova, eles também sabem como usar isso contra, mas você não pode, dentro da empresa que você está, você não pode deixar de inovar, não Sim. pode deixá-la para trás. Então, como equilibrar isso, né? É um desafio hoje. Eu acho que na minha posição, dos outros líderes também, acho que de mercado, acho que o desafio é grande de ponderar, porque lógico, Marco e Maria, a gente não vai conseguir fazer todos os projetos de tecnologia. Eu gostaria, mas isso, aí tem um outro lado, investimento, dinheiro, e aí balizar também, né, o tamanho da empresa, o tamanho da receita, se a gente está numa vertente de crescimento ou se não está legal o mercado. Eu acho que esses anseios, e aí foi um ponto também bacana de montar esse plano diretor, Marco, para esses anseios, de a gente ter os nossos anseios de projetos, mas também balizar, porque vai ter momentos de não investimento, porque é um projeto vivo, né? Talvez Sim. vai entrar coisas, sair coisas, a gente não vai conseguir fazer, mas isso transpor para a equipe também os anseios, né? As ansiedades, porque a equipe ela quer fazer, ela quer projeto, ela quer investimento, só que também ponderar, né? Isso, porque tudo a gente não vai conseguir fazer. Eu acho que tem que ser uma mescla do que realmente está impactando, o que é crítico hoje. É crítico a gente fazer uma barreira de segurança para o negócio? Não. Tem caixa? Tem. Vamos fazer. Mas tudo a gente tem que ter flexibilidade. Às vezes tem que ir dosando e fazendo aos poucos, né? Dosando o orçamento. E como melhor fazer isso, João? Porque um dos grandes problemas da maioria das organizações aqui para TI, né, é que existe um volume de demanda muito grande, Sim. às vezes, inclusive, represado por vários motivos, às vezes até por falta de investimento, e de repente você se depara que você tem 100 projetos para ser executados. Porque pedir todo mundo pede, né? Pede. E eu acho que tem que ser assim, tem que pedir. Né? Eu falo que a área de TI não diz sim nem não. Não, exato. A gente fala assim, eu vou analisar, eu vou planejar, eu vou tentar viabilizar, mas não disse nem sim nem não. Não, esse é o ponto também, Marco. Assim, eu sou de uma doutrina também que não existe. Vamos analisar, vamos planejar e vamos colocar dentro de um checklist de prioridades. A gente criou um comitê executivo de tecnologia lá dentro da instituição para priorizar isso, porque vinham várias demandas, Marco. Vinha demanda do comercial, da vendas de... Então, o que a gente fez? A gente criou um comitê executivo de tecnologia e dentro desse comitê todas as demandas de negócio entram nessa reunião. E lá a gente vai definir as prioridades, as metas, o que vai acontecer nesse mês e o que não vai acontecer. E a diretoria e o conselho vai aprovar. Porque o que acontecia, Marco? Era tudo desenvolver, um programa, um desenvolvimento, e o time é enxuto. Marco. Então o que a gente fez? A gente criou esse comitê, já era um apontamento de auditoria do Banco Central de ter um comitê executivo para passar as pautas de tecnologia, de segurança, e não passar todas em comitê executivo de direx, de conselho. Então isso está pautado, está em ato de reunião, a questão de compliance, governança, mas priorizar. Então, tudo que é tecnologia vai passar nesse comitê, não passa mais nada fora. Para priorizar, para ter uma governança melhor, porque era aquilo, mas era um share TI, era vindo demanda de vários lugares, e aí quem faz tudo não faz nada. Sim. Então a gente criou esse comitê executivo de tecnologia e tudo vai lá e as prioridades. E aí quem vai aprovar é a diretoria e o conselho,
que vai fazer e o que não vai. Tipo um comitê de planejamento estratégico, de execução. Aprova na prova, aprova na prova, aprova na prova. Porque demanda surge em todo momento, Marco. E assim, a gente não consegue fazer tudo. E assim, acho que tem que ser um negócio prioritário, o que é crítico tem que executar. Mas o que não é crítico, talvez, Marco, uma solicitação que veio, ajusta o sistema lá que é crítico. Às vezes é para atender uma pessoa e não a empresa toda. Eu acho que essa percepção, esse feeling de realmente o que é crítico, de sentar a cara de negócio, vai impactar todo mundo, não vai, e a gente dosar e ir ajustando conforme o planejamento. Tá. Você consegue comentar conosco como é que era a estrutura deste comitê? De quanto em quanto tempo se reunia? Sim. Que áreas estavam envolvidas? Se estavam envolvidas todas as áreas da companhia? Todas as áreas, como funcionava. Era uma reunião mensal, executiva, e dentro dessa estruturação a gente tinha um formato, então toda a liderança das áreas de negócio estavam dentro desse comitê, e aí quando não tinha pauta, quando o gestor não entrava, tinha suplente. Então, tinha que ter alguma pessoa das áreas de negócio. Então, TI e mais as áreas de negócio. E dentro desse planejamento, dessa estrutura, Marco, o que saía de lá ia para a Direx, para direito executivo e conselho. E de lá aprovava ou não. Então, era um filtro, porque que acontecia? Tudo ia para conselho e diretoria. Então, o que a gente fez? Cara, era muita pauta. Então, o que a gente fez? A gente antecipou essas reuniões estratégicas com o operacional e o tático. Então, nós, operacional e tático, alinhava as pautas, esse é o planejamento, e o estratégico, em Direx Conselho, aprovava ou não. Isso melhorou muito a questão de o que prioriza e o que não prioriza dentro das áreas de negócio, de tecnologia, né? E quantas pessoas tinham nesse grupo de trabalho ou comitê? 8 pessoas, 8 superintendentes. Tá. Mais TI. E aí a diretoria executiva eram os diretores e mais conselho. Tá, ok. A demanda vinha por baixo, parava neste grupo de trabalho, comitê, e depois era levado aos executivos da companhia para decisão. Exatamente. Esse era o fluxo. Porque antigamente era tudo para os executivos. Não. Para a diretoria, não. Vamos alinhar internamente, vamos filtrar para ser mais estratégico. Isso também não só TI, né? Então a gente fez esse comitê, a gente puxou com TI, todas as pautas de TI, tecnologia, privacidade também, que já era uma pauta já de auditoria, mas aí as áreas também começaram a absorver essa reunião e colocar tudo, que era de vendas, comercial, para levar um negócio mais estruturado. Isso foi bem bacana, isso melhorou muito a agilidade nos projetos lá e também o que é crítico e o que não é. Porque muitas das ações, mesmo você tem 100 pautas lá, Marco, não são as 100 pautas que são críticas, né? É 1 ou 2, 3... De todos os projetos que você já participou até hoje, ou que você implementou, que provavelmente foram um número considerável aí, né? Mas você tem, assim, você lembra assim, esse projeto aqui foi um projeto marcante, foi mais desafiador, tanto para o bem quanto... Mal, não. Assim, sempre foram projetos bacanas, assim, desafiadores, com certeza, de não dormir, de varar a noite, madrugada... Um que eu sempre quis, e aí eu tive a felicidade de migrar, de fazer o rollout do SAP, que a gente, o DataSul lá na BP, a gente foi para o SAP. Cara, Marco, foi 2 anos, 2016 até 2018. Cara, de varar, porque é assim que acontecia. Foi um mix de coisa, porque a gente tinha operação no Brasil, e aí o SAP ficou no global, ficou em Houston e Londres, na operação da BP. E para integrar isso? Cara, e a BP tinha muita terceirização, com a IBM, com a Tata, operação Índia. E aí toda a questão de inglês, aí tem as dificuldades, mas a gente vai tocando. Entender a nossa operação fiscal, né? Também. E aí funcionou. A gente entrou dentro de um workflow do petróleo, lá da BP, global. Eles criaram um workflow para os negócios de biocombustíveis, que eram as usinas. E aí o que aconteceu? A gente fez as integrações do Brasil, porque os sistemas iam ficar aqui no Brasil. Então, tudo que era integração com o DataSul, banco de dados, foi via JDBC, via banco a banco. Mas as aplicações locais, produção, que era o PINS, RH, a gente não ia customizar porque ia ficar, já estava caro, ia ficar o dobro. E aí a gente contratou a IBM na época, e o que não era integrado via banco, ia tudo via TXT. Aí o desafio de trafegar todos esses arquivos, criptografar, porque aí o cara tem que abrir o arquivo lá, tem que abrir o arquivo aqui. O desafio foi grande, foram 2 anos de rollout,
Teve muita restauração de infra, porque a gente tinha muita localidade remota, aeroporto, as usinas, e era tudo localidade, assim, 50 quilômetros de distância de cidade. E na época eu morava em Tumbiara. Pra você ter ideia, Tumbiara até na usina são 25 quilômetros. Aí 25 quilômetros para ir, 25 quilômetros voltar. Assim, no meio do nada. Então o desafio foi grande de implementar o SAP na operação. E outra foi também o projeto de migração do data center na época também, que o data center nosso ficava em Hortolândia. Na IBM a gente migrou, a gente fez uma RFP na época também, em 2015, para ir para Algar. Então foi um projeto aí bem grande aí que é indústria, não pode parar. Sim. Então a gente teve que fazer rollouts aí de data center. Então, foi um projeto bem desafiador, foi esses dois aí. Mas outros mais aí também, Universidade, Nossa Mar também tivemos um projeto grande. Mas se for contar, até meio-dia falando de projeto aqui. E qual que é o maior desafio para chegar ali no final do projeto ali e dizer, tivemos sucesso? Cara, no rollout que a gente fez o rollout do DataSul para SAP, Mari, foi bem meados ali, final do ano de 2018. Faltando uma semana pro rollout, o sistema cai. Tum! E eu tava aqui em São Paulo. Falei, cara, agora sujou. Cara, caiu de manhã e não subia. Aí aconteceu um negócio no global, porque é tudo interligado, as redes, data center, e voltou. Eu falei, cara, esse aqui não vai subir. E aí deu um problema também no data center fora, que parece que pegou fogo em alguma coisa. Eu falei, cara, só sujou, porque se a operação tá lá, vai parar tudo. Mas não, consegui me voltar, mas acho que o maior desafio foi fazer a sinergia das pessoas, porque fazer um rollout de SAP não é só TI, é negócio. Você tem que ter os key users. A gente separou mais de 60 pessoas na época para key user ficar parada sem trabalhar contabilidade, financeiro, TI, RH, tudo, Marco. Ficou mais de 3 meses aqui dentro de uma sala em São Paulo para rolloutar, lógico, não é todo mundo da empresa, mas só os key users principais para realmente disseminar a informação. É um desafio grande de pegar praticamente a liderança, a coordenação técnica do negócio e colocar dentro aqui em São Paulo e ficar 3 meses focado só no SAP, sem relar no e-mail de serviço. Mas no final deu tudo certo. Eu quero aproveitar aqui que o João falou sobre key user. João, eu vejo quase todos os projetos e quase tudo que tem de tecnologia, é o que você falou, a gente precisa fazer parceria, a gente precisa ter empatia pela área. E a gente precisa que o reverso também seja verdade. Né? Então, quando a gente escolhe, tem vários nomes, né? Key user, multiplicador, embaixador, você pode escolher o nome que quiser dar, mas assim, você tem um representante da área de negócio e a mensagem é para você que é representante da área de negócio. Quando você é escolhido como um key user, cabe a você aceitar ou não. Se você aceitar, tem que entender que isso é uma grande oportunidade de aprendizado. Né? Provavelmente é uma implementação de software, uma participação importante em algum tipo de negócio dentro da organização, em que você está sendo escolhido por ser diferenciado, por ser uma pessoa que conhece, que consegue aproveitar aquele conhecimento. Então tem que levar isso com muito afinco, principalmente se você quer que o projeto dê certo. Sim, com certeza. Porque assim, eu vejo, né, e aí não só puxando a sardinha para o nosso lado, existem falhas do nosso lado também na gestão da própria tecnologia, dos próprios projetos, etc. Mas muitos projetos falham porque a gente sabe que as pessoas acabam tendo uma carga adicional de trabalho. Sim. Né? O key user ele tem uma carga adicional de trabalho e precisa estar ciente disso. Mas isso vai se reverter de alguma forma no futuro para essas pessoas. Então, aproveitem essas oportunidades que surgem, porque elas é que vão fazer o futuro de vocês. Não é o dia a dia que faz o futuro de vocês. O dia a dia é extremamente importante, não dá para parar, então você vai ter que agregar algumas horas a mais ao seu dia. E só assim você vai ser um profissional diferenciado dentro de qualquer organização. Né? Aproveitem. Né? A gente já falou muito em vários episódios, vários gestores deram esse recado. Aproveitem as oportunidades. As oportunidades aparecem. Cabe a você aceitar, pegar ou não. Não, e é bem isso, Marco. Eu acho que a questão, eu sempre falo para minha equipe, não vai ser, assim, a gente cresceu, a gente nasceu. Eu nasci no operacional, Marco, e fui crescendo profissionalmente e cheguei em liderança e é isso que eu gosto e é isso que eu sempre quis para minha vida profissional. Só que não é atendendo um chamado que você vai virar diretor, vai virar gerente ou vai virar coordenador.
é no algo a mais. Ah, beleza, eu atendia chamado lá na Dreyfus, mas o que eu fazia mais? Aí comecei a entrar em projeto de viajar ao Brasil, aí tinha par meu que não queria viajar, e fui viajando, e fui migrando. Acho que são pequenos detalhes que às vezes não faz a diferença. Mas lógico, hoje estou como superintendente. Mas o que eu faço a mais para eu virar um futuro diretor no futuro? Eu montei plano de diretor, eu montei não sei o quê, eu fiz workshop. Então, não é esperar as coisas também, eu sou dessa pegada. Eu não espero meu diretor, ou meu executivo, meu presidente falar, João, faz isso. Não, eu me antecipo para fazer. Acho que são essas antecipações que a gente vai gerando, e isso vai gerando, isso vai conspirando. Eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, Marco, eu acho que o mundo vai conspirando e vai te moldando e vai levando, que você não vai entendendo, e como eu tô aqui hoje, e como você foi lá, mas lógico, são pequenos detalhes, depois você coloca, você pensa bem, e vai se encaixando. Tem uma passagem, eu vou levar isso até para a próxima reunião que eu vou fazer com a equipe, eu acho, né? Em 1989, eu fiz meu... que eu chamei... Tinha um ano. Que eu tinha um ano. Obrigado, viu? Né? Eu fiz meu primeiro, assim, entre aspas, planejamento estratégico de TI. Legal. Só que eu era um analista, porque a equipe era eu. A equipe era eu. TI estava começando a microinformática e eu acabei entrando numa empresa, o Baldatti, abraço aos amigos do Baldatti, né? E ali estava começando a construir, né, o que seria um ERP, né, com desenvolvimento interno. Estavam começando a surgir o ambiente de rede, depois veio surgindo o ambiente de internet. Que era Novell, antigamente. Exato. Eu fiz formação, Novell. Obrigado, vocês estão me judiando hoje. Né? Mas o fato é assim, ninguém pediu para eu fazer aquilo. Sim. Ninguém falou assim, faça um planejamento estratégico. Ou faça aí um apanhado das informações. Planejamento estratégico fica até difícil fazer. Um apanhado das informações de TI agora e o que você está imaginando fazer para o futuro. Né? E isso acabou me levando, né, ao longo dos anos, à minha primeira posição de gerência. Porque assim, é aquilo, se alguém me pedia A, eu tentava fazer A mais alguma coisa. Né? Para ser diferenciado, porque senão você faz igual que todo mundo faz. Sim. Você é mais um, e não é o um. Sim. Né? E eu acho, Marco, essa questão de trazer, assim, de maturidade também, que isso vai te trazendo a maturidade. Eu era uma pessoa muito tímida. Aí tem pessoas que falam, não, você fala muito bem, João, você tem uma conexão legal. Só que, Marco, eu tive que me desenvolver, oratória, eu tive que melhorar minha comunicação, porque eu sabia, tipo, se eu não melhorar minha comunicação, minha liderança, meu diálogo, eu não ia sobreviver. Acho que muito da questão da liderança também, Marco, vai da questão do que você quer, só que é muito a questão de lidar com as pessoas e a comunicação 100%, porque você tem que falar com as pessoas, você tem que conversar, você tem que dialogar. Acho que é essa questão. O que você quer para o seu futuro profissional? A gente está num ambiente de tecnologia, mas independente de ser tecnologia ou não, tudo é foco, né? Sim. Foco, persistência e muita fé. Que pode demorar, mas uma hora chega. Sim, isso. Como que você prioriza, né, ali a escolha das novas tecnologias, ou de tecnologias de forma geral, ali para dentro da empresa quando você está atuando? Ou, né, porque sempre vai surgindo alguma coisa. Você já vai de imediato ali e fala, não, quero trazer isso aqui para dentro de onde eu estou trabalhando. Como que você faz essa priorização? Bom, Maria, os primeiros anseios é o executivo, né? É o board ali. Não, é IA. Não, tem que ter IA. Não, peraí, vamos analisar. Também, assim, entendo os anseios de negócio, que eu acho que é a questão de tendência. A gente tem que estar apto à tendência, não ser aquela TI lá reativa. Nossa, IA agora? Não. Aí não dá, né? Pô, tô com um projeto ali. Não, acho que tem que sentar, entender e analisar e levar propostas de melhoria. Eu acho que eu sou na seguinte opinião. Acho que tem que priorizar o que realmente é uma dor de negócio. Eu acho que tudo, Marco, que vem de mercado, tendência, não dá para ser imediato implementar um negócio. Acho que tem que entender, analisar, se faz sentido, não faz. Porque em muitos dos casos eu já entrei em empresas que tinha onboard, tinha omnichannel, tinha não sei o que, tinha Zendesk, gastou 2 milhões e
não tinha uma aceitação grande dentro do negócio. Assim, foi meio atropelado, aí não ajustou o processo. Eu acho que essa é a questão de todo o processo de tecnologia. Azeitar, ajustar o processo, faz sentido, não faz, e aí a gente embutir a tecnologia. E não a tecnologia entrar e depois monta o processo e coloca. Que aí não faz sentido, né? A gente só está gastando energia, tanto do time de tecnologia, negócio, e não funciona. Sim. E muitas vezes gastando muito dinheiro também, né? Sim, também. Também. Por isso que às vezes a área de TI não é muito bem vista, inclusive, né? Exato. A gente tem que ir caminhando para o final já, né? Caminhando um pouquinho para o final, fala um pouquinho aí das suas expectativas para o futuro em relação tanto a tecnologias, mas quanto para você mesmo aí. Bom, questão de futuro, aquela questão, a gente comenta, mas eu acho que vem também, a gente começa a interpretar, começa a sentir algumas coisas, Marco. Acho que, lógico, hoje eu estou numa situação de um executivo, mas lógico, isso vai acontecendo, tudo que você quer para sua carreira profissional, isso a gente tem que trabalhar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, Marco, me desenvolvo. Pra você ter ideia, desde que eu saí da faculdade em 2010, eu nunca parei de estudar, sempre me atualizando, fazendo treinamento, fazendo pós-MBA, mestrado. Acho que esse é o ponto. Para a gente estar preparado para uma posição executiva, um diretor, um CEO, Marco, a gente tem que estar preparado. Sim. Não é que a cadeira vai cair aqui agora, João, você virou diretor, você virou CEO, CTO. Não, mas você se preparou para o momento chegar? Eu acho que esse é o ponto de qualquer liderança, e eu falo para os meus liderados, a oportunidade chega. Está preparado? Você tem que se preparar antes da oportunidade chegar, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Eu falo que a gente ocupa a cadeira antes de chegar nela. Sim. Ou seja, se você se preparou para ela, você já está preparado para assumir essa cadeira. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que desenvolver. Se a gente quer algo a mais para a nossa carreira, tanto profissional e também é uma conjunção, né? O profissional, eu falo muito bem, o que você pessoal, você é o profissional. Não tem como você separar o João Paulo duas pessoas. Ou o Marco duas pessoas. Não. O Marco pessoal, ele é semelhante ao profissional. O João Paulo pessoal é o semelhante ao profissional. E o que você quer para o seu futuro pessoal, um futuro melhor, uma família? Eu acho que isso vem também do que você quer e inspira para a vida. E é o que a gente falou, o mundo conspira. Se faz o bem, recebe o bem, Marco. A frase mais dita aqui no programa é agora, né, que você falou de estudar, quanto mais seu trabalho, mais estudo, mais sorte eu tenho. Né? É verdade. João, como que você equilibra a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a família? Como que você consegue ali se desligar? O que você faz para se desligar ali no final de semana? Para controlar o estresse, o burnout? Bom, a gente todo dia a gente vai na academia. A Lívia, ela não é marombeira, mas ela gosta pra caramba de academia. Então eu criei prioridades, todas 7, 8 horas academia. Ou final de semana andar de bicicleta. A gente andava muito lá em Maringá. Aí pegava, meta nossa era cachoeira, Marco. Vamos atrás de uma cachoeira. Aí na pandemia nós tava andando 120 km atrás de cachoeira. Aí nós paramos, aí viemos pra Piracicaba, e às vezes a gente anda e diz, não, mas cara, Maringá, ela é plana, né, Marco? Ela é plana, né? Lá ajuda, né? Lá ajuda. Lá ajuda, né? E nós se perdia. Teve uma vez, mas nós saímos 4 horas da manhã, voltamos 6 horas da tarde. Se perdemos no caminho, e cachoeira, e passinho em duas cachoeiras, e era um rolê danado. Mas isso me ajuda muito a desligar, Marco. Lógico, o dia ele consome. Só que também você tem que tirar um lado também de lazer, distrair, lógico, não é todo dia, não é toda hora, mas assim, tirar um sábado, um domingo para relaxar, ler um livro, passear, ir pra praia. Assim, a gente tem que fazer alguma coisa para distrair. Só que, lógico, vai ter situações, você vai ter que ficar de madrugada, você vai ter que trabalhar, você vai ter que viajar. Eu acho que isso faz parte, quem trabalha com tecnologia sabe. Minha esposa, ela é bem aberta a isso, cara, viajar, ficar fora um mês, uma semana. Isso faz parte da tecnologia. A gente quis isso para nossa vida. Então, é a nossa vida. Então, acho que tem que ter um equilíbrio em ambas as partes, né? Para o negócio dar certo, senão... Você falou aí de andar de bicicleta, por exemplo, né? Morar no interior proporciona mais isso, né? Mais essa tranquilidade. Sim.
Isso por professor, com certeza. Coisa que aqui em São Paulo, até final de semana, a gente pega trânsito, né? Às vezes a gente fala assim, vamos no Parque Ibirapuera, por exemplo? É que Piracicaba tem muito morro, né? Ali andar de bike mas dá pra andar. mas tem como você fazer umas atividades mais tranquilas. Eu brinco que até a hora passar mais devagar, é mais tranquilo. Isso é verdade. E aqui não, né? Às vezes a gente fala assim, pô, vamos ali no Ibirapuera. Aí daqui no Ibirapuera você já pega trânsito. Final de semana, é uma fila pra entrar no parque. Aí você fala, poxa vida, né? Não, você pega assim, igual eu tava vindo, você pega 40 minutos de trânsito, 5 quilômetros. Nossa, 40 minutos, cara. 40 minutos lá de Piracicaba, 40 minutos, eu acho que eu tô algum escritório lá no centro de Campinas. E isso é o quê? Piracicaba, Campinas, 60 km, uns 40 minutos. Esse tempo você foi até o fim da cidade, voltou de novo. É bem isso. É bem isso. Boa. Manda aí. Quer deixar... João, indo aqui realmente pro finalzinho, quer deixar um recado, uma mensagem? Aquele beijo pra esposa. Sim. Acho que comentar um pouco, a gente deixar um recado sobre as novas gerações, mas acho que levar um pouco de conhecimento para as pessoas, para quem está surgindo agora, vindo do mercado de tecnologia, levar um pouco de conhecimento, também poder contribuir para essa nova geração, de levar questões de tecnologia, segurança, acho que é um ponto. E também estou aberto, meu LinkedIn está aberto lá, quem quiser me conectar, mandar mensagem, sou uma pessoa bem rápida em responder, estou disposto a apoiar. E trazer um pouco daquela questão de visão de negócio, né, Marco? Acho que a tecnologia, TI não é mais TI por TI, TI é TI por negócio. Eu acho que ser uma TI mais estratégica, mais apoiadora das áreas e não esperar a área pedir, sentar com a área e trazer esse apoio, essa junção, porque muitas das ações de tecnologia é negócio. E é que a gente comentou, processo, pessoas e tecnologia. Então, muitas dessas ações é negócio querendo alguma coisa, algum ajuste, e a gente poder embutir a tecnologia em cima desses processos, em cima desses ajustes de pessoas, automatizações. Acho que esse é o ponto principal, de sair de uma TI reativa que não tem plano nenhum, e assim, Marco, um gestor, ele tem que ter um plano, ponto. Independente se é tecnologia, ele tem que ter um plano. Igual você tem um plano de vida, você quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter uma família, quer ter filho. No seu emprego também é assim, você tem que ter um plano. E assim, quando você não tem plano, Marco, alguém planeja por você, né? Sim. Acho que esse é o ponto. Então, acho que ser uma TI mais focada, mais estratégica é fundamental hoje, nos dias atuais, né? Nessa aceleração, nesse desenvolvimento aí que está acontecendo em tecnologia. Sim, com certeza. João, você sabe como os seus pares e os seus times o veem? Eu acredito que muito acelerado, mas uma pessoa muito organizada. Sou uma pessoa muito organizada, Marco. Acho que e muito focada na entrega. Acho que qualquer coisa, acho que iniciou tem que terminar. Acho que esse é prioritário em qualquer estágio, tanto profissional de vida. Eu sou muito daquele, tá fazendo uma MBA? Termina. Fez um curso de ciência da computação, terminar e não, mas não tô conseguindo, vou terminar. Não gosta, né? Vai até o final, né? Porque você terminou uma vez, não acabou uma vez, Marco, a probabilidade de você não terminar outras coisas é grande. É verdade. Acho que essa questão de inicia, termina. Iniciativa e acabativa. Iniciativa e acabativa, exatamente. Bom, eu vou te contar aqui, tá? Não se emociona, segura aí. João Paulo Machado Vieira é reconhecido por sua liderança inspiradora e capacidade estratégica na gestão de tecnologia e inovação. Destaca-se por sua abordagem colaborativa, foco em resultados e habilidade para resolver desafios complexos com eficiência. Sua experiência em conectar negócios e TI é altamente valorizada, garantindo entregas de alto impacto. Além disso, sua comunicação assertiva e visão estratégica facilitam a integração entre equipes e promovem ambientes inovadores. Profissional admirado, é um exemplo de comprometimento e excelência no ecossistema de tecnologia. Obrigado. É isso aí. Depois a gente conta como é que... E não foi nada inventado aqui, tá? Só para constar. É isso aí, a gente tem um mecanismo para chegar nisso. Legal. Network aí, ó, os contatos. A gente saiu entrevistando sua equipe lá, não te contaram. Ah. Né? Bom,
João, obrigada pela sua participação, pela sua presença. Espero que tenha sido tranquila. Não, foi tranquila. Né? Sim. Dá pra gente ficar mais umas 2 horas aqui batendo papo. Não, João. Não, se deixar, nós vamos falando aí. Mas agradeço pela oportunidade, Marco, Maria, pela oportunidade de liberar um pouco desse tempo pra gente bater um papo, até eu me apresentar, a gente se conhecer e contar um pouco da minha história, da minha trajetória, das minhas experiências, do que deu certo, do que deu errado. Isso faz parte do ciclo do desenvolvimento, do crescimento. Acho que é isso, pessoal. Acho que agradeço, gratidão pela oportunidade. Imagina. E daqui a pouco eu tô pegando um voo. Nós que agradecemos, né? Essa informação é importante, o João tem um voo daqui a pouco. Tem mesmo. Então vamos lá. Agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer aqui ao Grupo Take, né, quando a gente fala ali de projetos personalizados, de Talent Acquisition, Digital Workplace, Digital Delivery. Parceiro oficial da Oracle é com a Take. Falar da Soft Expert. Soft Expert, se você necessita de um produto para fazer sua gestão eletrônica de documentos, fazer gestão de risco e compliance, auditoria, contratos, é uma excelente suíte para tudo isso. E falar com o Hermínio lá na Soft, né? Isso. Elo. A Elo, se você tem SAP, precisa implementar SAP, precisa ajustar a sua área fiscal, você pode falar com eles da Elo, que são parceiros da SAP e da Thomson Reuters, e falem com o Valberto. Vipor, meu amigo Ricardo Abrão, com o qual nós ganhamos juntos com a equipe de TI da última empresa muitos prêmios. Obrigado, meu amigo. Se você precisa montar o seu data lake, desenvolver aí informações em cima de dados, é com ele que você fala. Muito bem. E a Cisnet? Cisnet, Zé, grande corintiano, perdemos ontem. Meu Deus do céu, estive lá no estádio. Ainda tem que falar isso ao vivo aqui. Né? Se você precisa desenvolver coisas de infraestrutura e segurança, você fala com a Cisnet, fala com o Zé Roberto, que ele vai te ajudar. Muito bem. Aqui é a lembrancinha do nosso convidado. Obrigado, Maria. Valeu mesmo. Obrigadão. Legal. Obrigada mais uma vez, João, pela sua participação. João, e nós vamos ter outros episódios, formatos diferentes que eu e a Maria estamos pensando aqui. Já queremos deixar o convite para você participar também. É um prazer. Tá bom? Fechou. Obrigado, viu? Obrigado, abração. Obrigada, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau.